Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, que faz parte do Projeto Legado em comemoração aos 50 anos da SZL Imóveis. Eu sou Augusta Coutinho, diretora da SZL, e hoje estou recebendo a minha família. Olá, tudo bom? Tudo bem. Estou aqui com a minha família, que eu amo tanto e que faz o Projeto Legado por causa de todos nós, que a gente... com esses 50 anos de empresa, a gente está comemorando a união, a gente está comemorando o sucesso, a gente está comemorando a saúde de todos, graças a Deus, que a gente pode estar aqui com os nossos pais, 80 anos aqui, super bem, amém, né, André? E eu e o André aqui, os filhos que a gente com tanta dedicação também conseguiu manter a empresa por tanto tempo junto com o pai. Eu queria apresentar Marcos Coutinho, Sônia Coutinho, André Coutinho e eu, Augusta, família Coutinho aqui toda reunida para contar um pouquinho para vocês sobre esses 50 anos, que a gente tem tantos clientes, tantos amigos que sabem da nossa história, mas que eu acho que é muito importante saberem um pouquinho dos bastidores sobre a história do início e até hoje como é que ela tá. E eu quero começar com você, pai. Como é que foi? Eu queria que você contasse para quem não sabe, como é que foi a criação da imobiliária, como que surgiu a Senzala, né, que hoje é SZL, mas lá atrás era a Senzala. Como que você chegou a imaginar trabalhar, você já imaginou a trabalhar no mercado imobiliário lá atrás, quando você abriu há 50 anos, você imaginava nisso? Ou você, como um excelente advogado, você nunca imaginou trabalhar no ramo imobiliário? Conta um pouquinho para o pessoal que não sabe da tua história. Bem, na realidade o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha uma agência de automóveis e eu achava que aquilo que eu ganhava não fazia jus ao que eu tinha de energia. Daí um dia eu encontrei um dos nossos primos, que chamava-se Renato Ling, e ele estava montando uma construtora. Essa construtora fazia parte de 9 empresas do grupo, e eu achei que era um local grande, e a Senzala seria a 10ª. Daí me reuni com o irmão do João Elísio Ferraz de Campos, que foi nosso governador, e mais o Paulo Chamelfeng, o Mário Tourinho Costa, e ali nós conseguimos viabilizar o nome Senzala, que se dizia para um escravo ao seu dispor, que estava lá para trabalhar, para ganhar, e se condizia também com a Senzala, o que queria dizer casa, isso aí. Servir da melhor forma. Exatamente. Daí o que aconteceu? Nós ocupávamos 10 andares do edifício Bancantil, do qual um dos andares, no 8º andar, era onde que eu montei a Senzala, e dentro dessa montagem eu participava com todas as pessoas do grupo. Na realidade, começou muito bem, porque eles construíam e eu vendia. Além de eu vender as propriedades que eram construídas, eu absorvia o que vinha junto, porque era muito bem relacionado ao Paulo Roberto Ferraz de Campos, que era um dos nossos diretores e era meu sócio. E com isso foi crescendo e foi andando, e eu mudei de ramo porque na realidade a comissão era maior do que de carro. Essa foi a grande vantagem. Então dali para frente eu dei início e continuei fazendo meu estudo de advocacia, que me ajudou a fazer muitos inventários, que foi o que eu mais presenciei, e quando em cima da mesa que as coisas começavam a pender, eu interferia. Então, eu nunca deixava cair nem para B, nem para A, sempre no ponto normal para todos os dois. E você lembra quando foi ou qual foi o primeiro cliente que veio para você de imóvel? Você lembra lá atrás isso? O primeiro cliente foi a Forma Espaço, que na época trabalhava para fazer as construções para nós, e nós fazíamos as vendas. E tinha mais uma construtora, que agora não me lembro o nome, Pavitenco. Era o nome da outra empresa, e essa empresa era do grupo. Então eles construíam as casas dentro da região, arranjavam os terrenos, eu comprava, ganhava a comissão e vendia as casas.
Depois começou, os judeus vieram para o meu escritório em função do que acontecia na cidade. Eu mexia na Rua 15, eu mexia na Marechal Deodoro, eu mexia na Praça Tiradentes e mexia nos outros imóveis que eram grandes da cidade. Tive a felicidade de ter como parceiros de negócio Moisés Berjo, que hoje é falecido, Samuel Grimo, que hoje é falecido, Luiz Carlos Cavalcante, que também já é falecido, e ficaram hoje só os filhos. Tinha mais o Baruch Reixa, da 444, e essa turma e mais alguém, às vezes, faziam um grupo e me diziam, me compre aquele edifício. Eu ia lá, comprava e acertava, e assim foi. Depois eu fui atender o seu Randar, que era um dos turcos mais ricos da cidade na época, e ele era dono do Cine Ópera, do Cine Arlequim, que vocês, não sei se vocês chegaram a conhecer, que esses foram 2 cinemas que eu fechei na cidade, porque eu comprei para a Mesbla e para a Loja Americana, que existiam na Boca Maldita, e hoje a Loja Americana ainda existe, saindo na Cândido Lopes com a Ébano Pereira. Então, dali para frente, que continuou e foi crescendo. O meu trabalho foi sendo vantajoso. Pai, tem uma história bem interessante que você sempre contou para a gente, da história de como que você entrou na colônia judaica, né? Que foi muito... É uma história bem interessante que antigamente se fazia... Isso, né? Não sei hoje em dia como que é a colônia judaica, mas é um orgulho teu, né? Que eu gosto que você conta essa história. Eu acho que é interessante você contar essa história. A colônia judaica foi bem simples para mim. Porque eles não te conheciam, né? Não. O Samuel, que foi um dos precursores da colônia judaica no meu escritório, ele pegou e me deu um prédio para fazer a locação no centro da cidade. E eu não queria fazer, porque eu não tinha administração, eu só tinha compra e venda. Daí ele falou, não, você faça, porque eu tenho um sobrinho em Nova York que faz o que você está fazendo, e mais tarde você compra, recicla e vende, você vai ganhar muito dinheiro. Daí ali para frente eu comecei a fazer, fui me dando bem. Na época, na Rua 15 de Novembro, a gente pegava 2 milhões de ponto, 1,5 milhão, 3 milhões, dependendo do imóvel, a quadra que ele estava. Porque existiam quadras que eram mais valiosas do que as outras. Que pegava de luva, né? Que pegava de luva. Uhum. E depois tinha mais o aluguel. Então, dali, como o Samuel era um ícone no mercado da parte judaica, ele trouxe mais Moisés Berson, ele trouxe o Baruch, ele veio trazendo todo o pessoal. Eu cheguei até a fazer a publicidade do Centro Israelita, eu fazia o jornal do Centro Israelita, eu é quem fazia. E quando eu anunciava, quando era a época do Ano Novo do Judaico, eu punha a placa dos 10 mandamentos e punha em cada mandamento um imóvel para venda, que era o imóvel que eles me deixavam lá e eu viabilizava. Então, cresceu. E os judeus são muito unidos, são difíceis de lidar, muito difíceis. Eles não deixam você ganhar muito dinheiro. Eu sempre fui um bailarino espanhol, porque não vou te pagar, na época era 5%, eu vou te pagar 3%, vou te pagar 4%. Não interessava quanto para mim fosse pagar. Desde que eu recebesse, eu ia fazer o meu quinhão, ia ajudar minha esposa em casa e dar sustento de vocês. A gente passou alguns perrengues na época, mas depois estabilizou. Mas foi uma fase bem curta e crítica e que viabilizou. Quando nós fomos comprar a quadra do Shopping Miller em São Paulo, era do Dias Martins, e daí já tinha mais o Salomão Soifer, que hoje é um ícone na cidade, um dos grandes precursores do mercado imobiliário, e continua forte. E daí no avião ele dizia para mim assim, eu vou ter uma indisposição na reunião, você vai dizer que eu sou burro, que eu não presto e que eu não sei quanto vale o imóvel. E daí, quando ele saiu da sala, eu falei que ele não sabia nada e que eles podiam fechar. Ele voltou e compramos a quadra do Miller. Onde é o Shopping Miller hoje. Onde é o Shopping Miller hoje. Por isso que eu sou pai da criança, como ele chama. Que tem 40 anos, eu acho que o Shopping Miller fez 41 fez agora. 41 agora, foi. Que hoje ele já não é mais dono, ele já vendeu para as meninas, porque o sócio dele na época era o Milton Urstein, que é outro cidadão que já faleceu, e era muito forte. Eles usavam o meu escritório
para fazer todos os negócios que eles queriam fazer era na senzala na época. Sentavam na minha mesa lá, o escritório era branco com azul, tinha um tapete que até a tua mãe que bordou, que depois foi doado para da Arraiolo. Da Arraiolo, mas não você que tinha bordado. Eu? Que você que tinha bordado, fez. Tinha isso, eu não E sabia. a tua avó que pintou. E quem pintou foi a tua avó. E ele hoje está na casa da Glaci. Não sei se já não apodreceu, mas era para estar lá. Porque tem 50 anos, então eu não sei como é que fica a parte de... Isso já foi no segundo andar lá do Daí Farid foi quando Suruja. nós passamos para o Farid Suruja, porque eu tinha uma senhora que trabalhava comigo, era a dona Aparecida, e ela, todos os negócios, ela me ligava à noite, amanhã nós vamos fechar tal apartamento. Eu digo, nossa, que beleza, você vai comigo? Vou. E ela não era sócia no papel, era sócia só de palavra. E porque agora a gente tem que voltar um pouquinho, porque quando eu entrei no grupo da Ferraz de Campos, eu tinha um vizinho advogado, era Leônidas Bório, e um dia ele me chamou e falou assim, guri, eu gosto muito de você, saia do grupo. Digo, mas doutor Luiz Gastão, eu estou bem, tá correndo bem, vai quebrar. Daí ele me falou, e eu não queria sair, porque eram 10 empresas, era muita empresa, e era muito volume de negócios. Daí eu desci, falei com o Paulo Roberto, com o Luiz Carlos Torinho Costa, que Mauro Schaumelfeng, que também já faleceu, e eu disse assim, ó, esse aqui é o preço para vender ou é o preço para comprar? Daí eles falaram, nós te vendemos. Daí eu peguei, pus a sua mãe de sócia e comprei e fiquei sozinho, daí no 8º andar eu não fazia mais parte do grupo. Dali quase 1 ano e meio, eu comprei um conjunto no Farid Suruja, no 4º andar, no 403. Lá no centro de Curitiba, no prédio onde a gente no mesmo até prédio hoje. que nós estamos até hoje. E era uma sala de 54 metros quadrados. Eu tinha uma recepção e tinha só mais a minha sala e um banheiro, não tinha mais nada do que isso. E eu sempre quis mais, e daí eu peguei, na época até eu comprei um conjunto com meu pai no edifício central, no 19º andar, o 1902 era meu e o 1901 era do meu pai, que até hoje nós alugamos. E eu ia mudar para lá. Daí um amigo meu chegou e falou assim, Coutinho, compra no Farid, que o prédio tem ar-condicionado central, era a primeira coisa em Curitiba, porque era o nome da construtora em si e valia a pena. Daí nós compramos no Farid esse conjunto e mudamos para lá. Depois, com o tempo, eu fui comprando mais alguns conjuntos, mudei para o 2º andar, que tínhamos 3 salas em vez de uma. Eu tinha uma sala só minha, que era a esquina, que é onde eu estou ainda hoje, e mais 2 do lado. Daí eu achei que ainda estava pequeno, porque a cozinha era pequena, dava confusão com as meninas. Comprei o andar do João Elísio Ferraz de Campos e mais 2 sócios que ele tinha. Daí reformei, levei acho que 1 ano reformando o andar todo. Nós temos lá, na época, eu devo ter gasto em torno de R$1 milhão com os móveis da Volco alemã, que é o que você tem hoje lá. E entre cadeiras e mesas e divisórias e em síntese, em tudo. Daí coloquei o piso de carpê, que era o mais chique que existia, porque ele era belga, e com espuma embaixo, era macio, o pessoal andava lá, não acreditava que era a senzala. Eu digo, é uma casa a seu dispor. Aí todos eles colocaram os seus imóveis comigo, mas daí a divulgação, porque o boca a boca e você olho no olho é muito mais fácil você angariar do que não dizer, você pega o telefone, não, acabou a conversa. Você no olho a olho, você continua fazendo a negociação, você argumenta, você dá o porquê que você pode fazer aquilo. Nós temos um exemplo agora presente que você deve estar acompanhando bastante, que é do Marcelo Fonseca, que ele comprou uma casa do lado do consultório dele
e falou para mim assim, Coutinho, eu vou te dar locação. Eu digo, ótimo. Só que quando veio, ele queria pôr na jurídica, porque estava numa imobiliária lá em Santa Felicidade, Confiança. Ele queria que eu administrasse, porque eu ajudei ele a negociar a casa do lado. Eu não queria comissão, eu só queria ajudar, porque ele fez a cirurgia minha e da tua mãe e nos tratou como príncipes e princesa lá dentro. Nós tivemos todo o benefício, né, Sônia? Fomos muito bem cuidados. Então, agora hoje você está conseguindo... Hoje ainda ele me ligou, falou, já posso saber se você já está administrando a minha propriedade? Eu sei que ainda não terminou, porque é muito papel, e você está fazendo a coisa certa, mas tem que fazer o burocrático, porque senão não vai andar, né? Mas eu creio que isso aí, e os judeus que me levaram nas costas muitos anos, muitos e muitos anos. Eu comprei a Barão inteira entre Marechal Deodoro e Rua 15, eu comprei na Rua 15 3 edifícios. Mas, pai, aquela história da comissão, você não contou. A história que os judeus não sabiam quem você era, que não confiavam. Como é que eles iam confiar em você? É porque eles fizeram uma pesquisa do meu nome para saber quem que eu era. Daí eu era o filho do doutor, que meu pai era médico e a minha mãe era farmacêutica. Aí eu tinha boa índole. E, mediante o que aconteceu, eles me disseram assim, nós vamos trazer mais coisas para você, você vai ampliar. Daí eu tinha uma menina lá, que era a Ângela, até ela fazia pintura, né? Fez até para você, os olhos. E eu disse, Ângela, nós vamos ter que abrir uma administração aqui, porque os caras vão trazer para cá. E daí foi acumulando. Eu comecei com taxas mais baixas do que o mercado. Na época o mercado era 8%, eu fazia 6%, mas eu tinha volume. Então é melhor ganhar 6 do que 8%, que você não vai ter nunca. Então eu trabalhava com menos. Depois passou para 10 e você está tendo, quer dizer, muita gente já não está mais lá, porque morreu quase a maioria, então ficou ruim para mim nesse aspecto. E depois... mas continua, né, pai? Tá tudo certo. Não, continua, lógico, mas não é como era antigamente, que eu era o cara que ia lá e resolvia. Porque também, esses dias encontrei o filho do Luiz Carlos Cavalcante na padaria América, só 2, 3 semanas atrás. Você não está trabalhando, Coutinho? Por que você não está passeando? Eu digo, porque eu gosto, senão eu vou morrer. Eu não vou te dar exemplo, porque eu tenho um exemplo dentro da minha família, que é o meu cunhado que é médico, e ele se arrependeu amargamente em parar. Então ele falou, você faz bem, que meu pai também foi até morrer. Eu digo, então é isso aí que está acontecendo. Tá. E se você quiser voltar para o escritório, é um prazer. Tá, e me conte, isso tudo aconteceu há 50 anos atrás, vocês estão casados há quanto tempo? 53. 53. Aonde que a mãe entra nisso? Quando você tem 3 anos de casado, né? Você já morava lá no Santa Quitéria? Já. Namorava no Santa Quitéria e você estava mudando de profissão. A mãe Mãe, o que você achava disso? Nesse ponto, do pai lá atrás, como é que foi esse início? Eu sempre escutei do meu pai, que infelizmente faleceu antes do nosso casamento, 2 meses antes, que ele dizia assim, esse menino vai vencer na vida, porque ele é furão, e ele tem força de vontade, e vai vencer. E ele venceu, junto com a minha ajuda, que eu nunca trabalhei na senzala, mas eu trabalhei nos meus filhos, que são vocês 2. Que é a única... eu falei que eu não queria chorar na entrevista. Eu vou tentar ser forte hoje. São coisas que a gente fala sempre, que a gente tem muito orgulho de tudo que vocês 2 fizeram pela gente. São os valores que vocês nos ensinaram na vida inteira. Sim. Era 400 quilômetros por semana que a tua mãe fazia com vocês 2. Com vocês 2, e eu acho que... E o dia que vocês decolaram, ela quase afundou. Começamos a pegar carro e ir para a faculdade. E eu sentei no sofá. Eu fui o culpado, porque eu dei os carros para vocês e ela ficou sem atividade. E eu sentei no sofá e chorei, porque eu não tinha o que fazer. Mas, graças a Deus, a gente tem sempre amigos e me convidaram, e hoje eu faço uma parte voluntária
de ajudar quem precisa. Então, eu trabalho junto com a oficina da Santa Rita e trabalho também fazendo roupinhas para quem precisa. Através das camisas que me doam, eu faço os vestidinhos para Pontos com Amor. Então, hoje preencheu. E agora eu tenho 3 netos maravilhosos, lindinhos. Que também ajuda a cuidar. Que ajudam a cuidar. E que vai poder fazer vários quilômetros também, Isso. se quiser, porque continua firme e forte dirigindo, e quero que dirija por muito tempo, você e o pai, e ajudem a gente. Assim esperamos. Tem um menor que você vai cuidar bastante. Pois é. Tem um menorzinho, né? De 3 meses, que um doce de criança, que ainda vou poder cuidar um pouco. Bastante, mãe, apesar não é só da pouco. nossa idade mais avançada, que o teu pai esse ano fez 80, e eu faço 80 ano que vem. Então, Sim, mas estão vocês, ótimos. graças a Deus, estão ótimos, e a gente quer que seja igual o avô e a avó, que foram até 105, né? Que vocês vão também, e que seja com a cabeça boa, porque também não adianta chegar no 105 com a cabeça ruim. Tem que ser com a cabeça boa, igual o avô e a avó. Para quem não sabe, os pais do meu pai, tanto o meu avô quanto a minha avó, meu da Augusta, viveram mais do que 100 anos, que é uma coisa muito rara de encontrar hoje em dia. E com saúde. E né? lúcidos ainda, né? Que você conversava assim, nossa. E assim, o pai, voltando lá na história do pai, o pai só conseguiu o que ele conseguiu também porque teve uma mulher como você do lado. Econômica, cuidava de tudo. Que é onde eu ia gastava, falar. Que não torrava dinheiro, né? Não que tinha ajudava. glamoures da vida. E que deixava você trabalhar e ter tempo para trabalhar, e ela cuidando Apesar de que nós eu sempre dois. colocava joias na mão dela a cada... Eu tenho, mas o que adianta? Hoje em dia a gente não pode usar nada. Que provavelmente vai para você isso, não se sabe ainda, mas é muita coisa, porque cada aniversário era um presente, era um brilhante, era um colar, era uma pulseira. Seus comentários. Você não precisa. Só que não estão lá em casa. E assim, a gente também queria colocar isso, que eu acho que um casal só vai para frente quando os dois se ajudam, e não é porque os dois precisam trabalhar, porque querendo ou não, o teu trabalho é tão importante quanto o trabalho do pai, né? Porque se você não tem esse discernimento de, não, ele tá lá trabalhando e eu vou torrar, ele não vai conseguir sobreviver se você ficar dando rasteira nele, gastando tudo que ele não teria como gastar. Isso muito depende da educação que os nossos pais deram. O meu pai sempre nos ensinou assim, ele e a minha mãe, procurem olhar para alguém que já esteja estabilizado, que já, né, que tenha um pouco financeiramente, mas a gente nunca olhou, nem eu e nem a minha irmã. A gente sempre olhou para os pés rapados, que era o teu pai e eu, meu cunhado. E a gente se fez com isso. O teu pai, quando a gente casou, eu comecei a namorar ele com 16 anos, ele tinha 17. Namoramos 10 anos e casamos com 26 e 27. Então, meu pai sempre dizia assim, você aprenda uma coisa, o teu marido é para sempre. Não que eu fui obrigada a ficar para sempre. Mas se a mãe... Hoje ele pode te dar um carro, pode te dar uma joia, pode te dar uma casa. Mas se amanhã ele perder tudo e puder só dar uma bicicleta para você, você deve continuar do lado dele, mesmo que seja só com a bicicleta. Então isso eu acho que eu também passei para vocês, sabe? E eu sempre escutei da minha sogra e do meu sogro. Você faça, meu filho, que eu escutava isso dela, 10 anos convivendo com ela, né, antes de casar. Meu filho, você deixe de ganhar uma parte maior que você acha que você mereça, mas você seja honesto para trabalhar. Deite no teu travesseiro e durma suavemente, sem preocupação de que você passou perna em alguém. E eu escutava isso do meu pai também. Isso foi um ensinamento que o pai deu pra gente no nosso trabalho. Então, eu acho que andar de cabeça erguida. E se a gente hoje tem 50 anos de convivência de empresa,
Eu acho que isso, e o teu pai iniciou junto com essa honestidade, junto com os judeus principalmente, que eram, né, grandes amigos que se tornaram dele. Então eu acho que é isso que vocês, como filhos, pessoas que têm a idade de vocês, vão passar para os filhos de vocês, que vocês aprenderam isso. Tá, e pai, quando você criou a imobiliária, você imaginou que você chegaria com 50 anos tendo a tua família trabalhando junto com você? Você chegou, quando você montou, disse assim, isso eu estou montando para os filhos, isso eu estou montando para mim, isso eu não sei se vai dar certo. O que você pensou? É aquilo que eu sempre disse para vocês, eu montei a empresa porque eu não sabia qual seria a vida de vocês de futuro. Eu só escutava, fulano está trabalhando na multinacional, não sei quem está não sei aonde, de repente caía, não estava mais, já passava para outra, e de repente nem na outra, de repente estava procurando emprego. Eu digo, bem, eu como empresa, eu consigo estabilizar a minha família, tanto meu filho como minha filha. Então, por esse motivo, quando eu montei a empresa, eu pensei exatamente nos meus filhos, eu não pensei em mais ninguém. Absolutamente não. Tá, e pai, eu tô lá há 32 anos, o André trabalhou por bons anos, faz 20 que abriu a corretora de seguros AC2, que trabalha em parceria e paralelo com a gente lá na imobiliária, fazendo toda a parte de seguro e vários outros negócios, né, André? Nesses 32 anos que eu tô lá, eu já posso dizer que eu já passei por várias crises no mercado, né? O que você, a gente sempre, o que eu sempre comentei com clientes meus, né? Que às vezes, o imóvel não tá bom. Mas é porque o mercado faz assim, né? A gente sabe que tem épocas que o mercado tá maravilhoso e épocas que não tá bom. É a época das vacas gordas e das vacas magras, por isso você tem que guardar. E assim, você lembra de algum momento, alguma coisa que você passou, algum momento de crise financeira, alguma coisa que você achou que você poderia fechar, ou que foi muito difícil de conseguir sobreviver, mas você conseguiu sobreviver? Consegui, eu passei uma época que eu não conseguia pagar quase que a tua escola, a do André era gratuita. A faculdade. E a escola também antes no Bom Jesus e você no Sion. Então eram despesas mensais minhas brutais. E uma vez eu não tinha tanto dinheiro, fiz um empréstimo no banco, era do Moreira, que fez para o meu casamento, e depois eu pedi mais um pouco, porque eu estava no mesmo prédio, o banco era embaixo, e eu era amigo dele, como diretor do banco e presidente. E nessa época, nós, quando casamos, para completar a casa, eu punha a motocicleta dentro da sala. Eu não tinha dinheiro para pôr um sofá bom, porque não adianta você pôr dinheiro bom em cima de coisa ruim. Então eu queria pôr na época, como é que era o nome, do estofador lá? Agora eu não lembro. Eu só sei que nós casamos com aonde a gente almoçava eram 4 cadeirinhas de palha, de palha lá de Santa Felicidade, com uma mesa emprestada da tua avó. Então a gente fez isso. Isso, não, mas eu digo assim, em relação à crise do mercado mesmo. Pois daí o mercado ele teve altos e baixos. Quando passou porque no começo eu tinha segurado um pouco de dinheiro, mas eu sempre tive a mania do que quando você tem dinheiro, você tem que comprar alguma coisa que ela valoriza, você aluga, ela te dá rentabilidade e ao mesmo tempo você tem um patrimônio. Então eu sempre ia comprando. Se você olhar os documentos lá do escritório do que nós possuímos, você vai ver que eu sempre vim adquirindo. E chegou épocas que eu me apertei, daí eu ia no banco, tirava o dinheiro, pagava e resolvia o problema. E o que eu fazia? Eu me esforçava mais, tinha dias que eu ficava até 10 da noite, 11 horas, continua até hoje, é sábado e domingo, que hoje o pessoal não faz, mas eu fazia. Atendo, à noite ficava mais fácil para eu poder falar com as pessoas mais importantes. Então, Moisés Berson, ou era às 7 da manhã ou era depois das 8. Eu não tinha outra hora para falar com o joalheiro. E daí ali eu sabia tudo o que ia acontecer no mercado. E às vezes eu dizia assim, vocês precisam comprar alguma coisa, eu estou precisando de dinheiro.
Daí eles arranjavam o grupo, eles eram em 5, e nós comprávamos o que ele queria. Daí que foi que eu saí da parte ruim. Então, só que quando eu trabalhei na Rua 15, que eu tinha várias lojas lá, o ponto me dava muito dinheiro porque era 10% de comissão. E eles brigavam que eu não precisava ganhar 10%, que 5% já estava bom. Daí eu cobrava 5 de um, 5 do outro, dava tudo certo e estava resolvido. Eu me lembro de uma história quando você foi me dar meu primeiro carro, daí você fez eu pagar uma parte. Eu trabalhava já, não lembro se era na imobiliária ou se era com o meu primo na época fazendo estágio de informática. Acho que era lá. coberto. Acho que era coberto ainda. Que eu trabalhei, foi meu primeiro emprego. E aí você me fez comprar o carro, me fez financiei no meu nome, veio 10 boletinhos, assim, acho que era R$500, né? Falei, pai, não vou conseguir pagar isso aqui. Daí ele falou assim, você me falou assim, né, eu cresci minha vida inteira tendo um boleto para pagar, né? Então você vai ver que você vai trabalhar mais e vai se esforçar mais para pagar esse boleto. Você viu agora, nessa última coisa aí, eu tinha um consórcio. Sim. Eu troquei o meu consórcio pelo carro da tua mãe. Porque que... é uma poupança forçada, apesar que não tenha juro, não tenha nada, mas é uma poupança que você se obriga todo mês, porque senão você não guarda. Esse é um dos assuntos que a gente até conversou com um dos nossos entrevistados, e ele falou que é muito difícil realmente, a gente falou sobre o mercado financeiro em si, e que é difícil quem tenha realmente essa disciplina de guardar dinheiro todo mês. Né? Muitas pessoas precisam do boleto para pagar, e ter um boleto de consórcio, a gente até conversou na nossa conversa, né, André, sobre a corretora, a gente colocou que o consórcio realmente é um excelente negócio para você que quer comprar o teu próprio imóvel ou investir em imóvel, porque o aluguel acaba pagando a tua parcela e você acaba nem sentindo que você está pagando ali, diferente de um carro, que o carro você vai pagando, você tira o carro, parece que você não pagou o carro, que você pegou de presente, mas você já pagou durante quantos anos? O pai mesmo comprou muitos imóveis no começo, né? Apartamentinhos pequenos. A casa que você mora hoje, eu dei um A4 que eu tinha comprado na época, foi um dos primeiros Audi que veio para Curitiba. Comprei do Carvalho, que era o diretor da Felipe Corujão. E daí, quando a casa do lado foi para vender, eu digo, nossa, eu tenho que ficar com essa casa aqui, porque eu vou aumentar a minha atestada. Daí eu cheguei no cara que era dono do Moinhos Gucci, e disse para ele assim, eu te dou um carro e o resto eu te pago em parcela. Ele falou, tá fechado. Ele pegou o carro, vendeu em Florianópolis, fez dinheiro do carro, e eu terminei e paguei a casa. E a casa que nós moramos, eu vendi para um turco. Esse turco ficou uns 8 meses, mais ou menos, sem mexer na casa. Entraram, arrebentaram todos os fios, roubaram todas as louças, quebraram os banheiros. E ele pegou e me devolveu e perguntou se eu podia repor no mercado. Daí, como eu queria sair de Santa Quitéria, e sempre foi o meu xodó morar no Jardim Los Angeles, eu cheguei para o dono da casa e disse, Muradás, você vende para mim? É para você? Eu digo, é para mim. Vamos fazer em ORTN, Obrigações Ajustáveis do Tesouro Nacional. Digo, sem problema nenhum. Quantos meses? Quantos você quiser. Faça em 36, se eu puder eu pago antes, eu quito. Eu dei uma entrada para ele e levei 2 anos e meio fazendo do meu gosto a casa. Que o teu vizinho hoje lá, o Glaucio Breir, que já é falecido também, mas a Marilu é viva, ele dizia para mim assim, Coutinho, você comprou a casa ou o terreno? Porque eu fiz a casa inteira nova. Eu transformei ela do nosso jeito. Eu peguei um arquiteto que era dono da Forma Espaço, que era o Moacir Pacheco, ele fez o projeto e me fez do piso ao teto, tudo. E eu simplesmente, como hoje, muitos dos nossos escritórios eu não fiz com arquiteta, mas a minha sala última que eu fiz agora com arquiteta é da água para o vinho. A arquitetura é tudo. Também conversei com a Dani Barranco sobre arquitetura nos imóveis, como que é importante ter um projeto arquitetônico, e a gente sabe que isso... É uma coisa que eu sempre disse para você, nós tínhamos que ter uma arquiteta no escritório, porque tem certos imóveis que você tem que dar uma pincelada para dourar a pílula, porque quando você leva, como eu levava pronto, o Shopping Mirror, o Jaime Lerner era meu arquiteto da época e o Cássio Taniguchi, então você imagine com quem eu lidava, as pessoas eram muito fortes. Eu fazia eventos lá no Hotel Bourbon para falar sobre a propriedade,
Quando eu fui com o Salomão Surf, depois que ele comprou a quadra para São Paulo, ele falou assim, gurizinho, você não vai passear, o que nós vamos fazer? Você vai comigo nos shoppings de São Paulo. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar loja por loja e você vai pegar o cartão de visita de cada loja. Nós temos com uma sacola dessa altura, acho que precisávamos uns 40 quilos. E dali ele fez a mala direta e montou o shopping. Mas é uma cabeça, é um pensamento. São tempos eram modernos na época dele, que hoje em dia é completamente diferente, mas é o jeito que ele assim sabia. Mesmo ele fez o Pátio Batel e você está vendo o que tem lá. Eu acho que é melhor do que os de São Paulo que você tem lá no Morumbi, não sei o que você vai, mas o padrão desse shopping dele aqui é fora da casinha. Não, com Mas certeza. sabe, eu só queria dar uma parte. Quando a gente ia casar, a gente queria casar já com a casa da gente. E aí, o teu pai achou um terreno lá em Santa Quitéria. Custava R$1.000 naquela época. Nem sei o que, cruzeiro, o que era. O teu avô, pai dele, deu 500 de presente. Deu a metade e ele comprou. De entrada. Então, era R$1.000. De presente ele me deu, de casamento. E isso era uma fortuna, que nós não podíamos pagar aqueles 1.000 inteiros. Então, ele fez os outros 500 lá, eu acho que meio perder de vista. E aí a gente construiu a casa. Só que aí, na hora que nós fomos nos mudar, a gente só tinha a cozinha, o nosso quarto com os armários, o banheiro e essa mesinha com 4 cadeiras que a minha sogra nos deu. Móveis de São Bento do Sul. E aí... O teu pai trabalhava o dia inteiro vendendo automóvel na loja que ele Procopiar, que depois foi em outra loja. Depois eu fui para o Nelson Automóveis e montei a minha própria loja. E aí ele vinha até em casa, às 7 horas da noite, comia um sanduíche, porque não tinha o tempo, e ia para a faculdade, fazendo direito. Então, nós casamos, ele terminou a faculdade depois de 2 anos. E aí, na hora que eu... casei, fui dar aula particular no jardim de infância. No jardim de infância. E aí, na hora que ele já estava melhor, eu simplesmente, aí depois de 3 anos, ficamos grávidos da Augusta. E aí, então, eu já comecei a lidar com os filhos, e daí... Foi isso aí que aconteceu. Então, eu acho que eu ajudei nessa parte de tudo que a gente... Nossa preocupação maior era a criação de vocês dois, que fossem bem. E não pus vocês em colégio internacional porque o meu bolso não cabia. Só por isso. Se o meu bolso mas nem precisou. Olha o que a gente tem hoje, graças a Deus, a gente está feliz. Mas porque a tua mãe levou vocês no inglês, levou vocês para a piscina, levou vocês para natação, levou vocês para fazer futebol. Em síntese, você ia te buscar em casa, você participar das competições do Clube Curitibano, e assim foi. Pai, e dos teus grandes negócios que você tem orgulho de falar, o Shopping Miller, que você já falou, você quer mencionar mais algum que você... Nossa, é muita coisa. Eu fechei as lojas americanas, eu fechei a Mesbla, foram as lojas que eu trouxe para Curitiba. No dia que eu fechei a loja americana em Curitiba, eu jantei com o presidente da loja americana em Santa Felicidade, e no dia seguinte a escritura era às 9 horas da manhã. Às 10 para as 9, a secretária da loja americana me ligou, ele tinha morrido no Hotel Del Rey. Tem muita história. Daí Infartou? Ele infartou. Daí eu levei mais 1 ano para até ganhar a confiabilidade da loja na minha pessoa em Curitiba, e eles voltaram e daí compraram, e daí nós abrimos o L que tem lá hoje. Esses imóveis tinham também mais 7 lojas junto com o Cine Arlequim, que era na Cândido Lopes. Eu comprei todos os pontos comerciais e o advogado do Rio veio aqui para fazer a desocupação, para receber a chave. E tem uma história bacana nisso aí, que num dos clientes que tinha a loja lá era um japonês, e ele chegou na minha sala, era lá no 2º andar, acho que ainda do escritório, no 2º andar, porque ele usava a minha mesa. E ele disse assim, mas doutor, eu não queria entregar hoje, porque eu já comprei toda a carne para fazer os pastéis, eu comprei as bebidas e eu comprei os pães. Daí o advogado olhou para ele e falou assim, quanto você gastou?
hipoteticamente, eu vou te dar um número agora, porque eu não vou me lembrar, eu gastei 5 mil, eu te dou 10, você assina, vai lá, tira tudo e me entrega a chave. E assim foi feito e nós desocupamos as 7 lojas que tinham lá. Eu peguei a autorização de venda dos pontos, porque na época era ponto, porque o imóvel, na realidade, era do seu Steinhander. Ele era o dono dos 2 cinemas, ele tinha tanto o lado de cá, que era o Cine Ópera, e o lado de lá, que era o Cine Arlequim, mais as lojas. Porque esse cara, ainda hoje, que é falecido já, mas o Omar, que é o filho dele, a fortuna incalculável que ele deixou tem mais de 100 lojas alugadas. Coisas que eu fiz no Sítio Cercado, coisas que eu ajudei ali na Augusto Stelfel. O prédio da Pasteur? O do prédio Muradás. daí a Pasteur foi da Insepa. Eu comprei para a Insepa o terreno, a Insepa construiu, daí o pessoal como é que é o nome daquele país lá, que é da Insepa, onde está a Volvo, lá na Suécia, disseram que não queriam mais o edifício, e daí eu peguei o edifício e comprei, e o Muradás comprou. E o Muradás comprou mais o do Citibank, que é da Marechal Deodoro, e eu vendi a empresa dele que ele tinha da Murada, que depois comprei uns imóveis grandes em Campo Largo, aliás, em Araucária, tinham mais de 400 mil metros quadrados, com barracões de 300 mil, 200 mil metros, depois eu revendi. Vendi a fábrica de móveis hoje, eu vendi... Nossa, o Armelinho do Atuba, a Van em São Francisco. A Van em São Francisco, mais o supermercado do Tecondor que está lá. Mostrei para a tua mãe, os mercadoramas eu fiz praticamente junto com o Najib, que era a pessoa de confiança deles, apesar que o Rui tinha estudado comigo, o Rui Demeterco, no Santa Maria. E a vantagem de estudar em colégio bom é você ter amigos bons e selecionados, só tem que saber com quem você anda. Hoje está um pouco poluído por causa de tóxico, e na época o Rui, eu ia lá e dizia assim, aqui é o mapa, Coutinho, tá vendo, Tô? Eu quero aqui, aqui e aqui. Eu dizia, Najib, vamos atrás? Vamos. Eu ia com o Najib e comprava. Então, os mercados... E só não fiquei bilionário porque eu tinha uma proposta do Carrefour para comprar todos os mercadoramas. E eles não quiseram que eu vendesse. E pegaram e venderam para aquele pessoal do Rio Grande do Sul, que era aquela porcaria lá que deu, que era... ele não é mais o mercado, não tem mais, ele fechou. Fechou. Não era o Pão de Açúcar, era outro, era o... É um ruim, era um péssimo que tinha. Ele acabou com o Mercadorama, na realidade. Depois que foi recuperando, e hoje nós temos o único que é equivalente ao Festival, porque não tem ninguém mais parecido como o Festival, na minha opinião. E pai, conte que a gente está indo para os nossos minutos finais, para o pessoal saber, você continua nativa e o que você gosta de fazer hoje, o que você, qual que é, ele dá risada, mas assim, o que as pessoas podem, se elas quiserem fazer, porque assim, para quem não sabe, eu toco toda a parte administrativa da imobiliária e tudo isso, mas o pai tem a parte dele, que é especial, que é o que ele gosta de fazer. Pessoal. Que são as vendas, né, pai? Na realidade, para encerrar minha carreira agora, eu tenho 3 produtos que eu tenho mexido. Um deles tem 1 milhão de metros quadrados em frente à fábrica da Audi em São José, que é da minha cliente em Miami, que eu quero viabilizar esse projeto antes de morrer. Eu tenho mais uma possibilidade grande que está sendo feita, que é o novo autódromo de Curitiba, que ainda está engatinhando, mas é difícil de lidar. Aliás, o André até é amigo de um dos caras que são do autódromo lá, que corre na Stock Car aí, o Feldman, o seu Feldman. E na realidade... Paranaguá e São Francisco, que você Paranaguá não sai da estrada. São Francisco, que eu não saio da estrada, porque... eu, em São Francisco, comprei 180 casas. Eu fechei um dia o Bradesco só para mim e o cartório só para mim. Depois das 4 da tarde e fui até 11 da noite. Que eram 180 casas num quarteirão para você fazer Porto Seco. Eu fiz um Porto Seco lá que tem 300 mil metros quadrados.
Me convidaram para ser até pastor do pessoal lá. Eles queriam que eu fosse o pastor. Porque o meu cara que me dava apoio, ele era o gari da cidade. E era amigo de todo mundo. E com ele eu galguei todas as outras lojas. Paranaguá, nós fechamos 98 lojas para colocar depósitos de contêiner, de álcool e coisa. Só que cada vez que dizia pagou, o trator ia lá e demolia a casa, só que arrebentava a cana, porque era gambiarra, roubo de tudo que era lado, luz também era tudo roubo. E eu trabalhava de madrugada. Ainda hoje, de vez em quando tem algum cara que é nativo de lá e que trabalha no porto, os horários deles não são compatíveis com o nosso. Então, no hotel, eu atendia junto com o advogado da empresa e fazíamos os negócios. E vai indo, agora vamos tocando devagarinho, agora a carreira solo. Pai, e me diga, com toda a tua experiência, para quem está começando no mercado agora, que se fosse os teus netos que já tivessem idade para estar começando, o que você daria de dica para eles não quebrarem a cara, vamos dizer assim? Para não quebrarem a cara, tem que ter muita perseverança, ter muita vontade de fazer o que gosta, porque tem que fazer o que gosta, porque se não gostar não adianta fazer, porque não vai fazer bem feito. As coisas só são bem feitas quando a pessoa gosta daquilo que está fazendo. Por exemplo, eu não estaria na minha casa levantando às vezes 6 da manhã para ir para Maringá, para Londrina, porque eu faço porque eu gosto. Tanto é que hoje, quando eu viajo, é um prazer para mim, não é um trabalho. Eu não vejo dificuldade em nada do que eu faço e do que eu enfrento. Eu acho que tudo isso é uma coisa que os nossos netos, vamos dizer assim, eles teriam que ter um percurso de vida, dependendo do que eles se formarem, que a gente não sabe ainda, não tem noção, mas eu sei que a tua filha é inteligente, o filho do André também é muito inteligente, a gente não sabe para onde que vão gagar. O meu prazer na época... o meu prazer... Mas é bebê, né? Como é que ele vai saber? Tá inteligente. Só para você ter uma ideia, a minha maior vontade na época era, quando esse cara se formou em engenharia, era ter uma construtora. Eu sei. A gente sabe disso. Mãe, e você, mãe? O que você deixaria de dica para os teus netos ou para quem está começando agora a trabalhar? Que eles seguissem os nossos exemplos como para vocês, e que eles continuem também com honestidade, que sejam peitudos igual ao avô deles, igual a vocês, sabe? Porque o teu pai a gente venceu junto. Sim, e que arranjem pessoas boas para ficarem do lado deles também, começamos do zero, não tínhamos nada. Nós morávamos numa casa financiada e um abraço pro gaiteiro, era o que tinha. E você, 42 anos demoramos para pagar a casa. Né? Eu sigo a mesma linha do pai e da mãe, já ser diferente, né? Já comentei um pouco no meu podcast lá com você, mas ter uma equipe boa do lado, como você até mencionou agora há pouco, gostar realmente do que você faz, que isso faz toda a diferença, e realmente estudar a matéria que você trabalha a fundo, investir, ter bastante tempo de ambição assim, nas coisas que você quer, ambição. Porque vai demandar tempo, mas com certeza você chega no objetivo final. E se aliar com pessoas idôneas, que você possa confiar, que sejam pessoas que tenham pedigree, que está no mercado, que possa te ajudar. Porque se o cara quiser te passar a perna, é 2 toques. Não. A vida modificou muito do tempo que nós casamos. É outro mundo hoje. É outro mundo. Porque hoje você casa com tudo dentro de casa, do bom e do melhor. Mas muitas vezes o casamento nem dura, né? Porque tem os seus contratempos. E a gente não, que se fez, comprou tudo, os nossos almoços, nossas saídas, de vez em quando que a gente saía, não era jantares como vocês vão hoje. A gente mal podia ir comprar um cachorro quente ali no Uau-Uau, porque o dinheiro era contadinho mesmo, era contadinho. Porque ele tinha que pagar outras coisas mais importantes. Mas nós estamos aqui felizes. E deu tudo certo. Graças a Deus. E quando vocês pensam na imobiliária, que palavra que vocês definem
a imobiliária hoje? Eu quero uma palavra de cada um. Pai, comece. Progresso, filha. Só. Progresso, muito Progresso, honestidade, trabalho, porque tem muito trabalho nisso mesmo de vocês, e do teu pai então nem se fala. Agora, uma coisa que quando o teu pai fez a imobiliária, a ideia não era só de vocês irem lá. Vocês foram, foi oferecido, mas vocês foram e quiseram trabalhar lá. Então, eu acho que isso ele deu liberdade de vocês quererem ou não quererem. E vocês começaram por baixo do mesmo jeito que ele. E vocês são dois empresários hoje, É. quer queira, quer não. Sim, São com dois certeza. Você não é um funcionário lá da Food, não sei das quantas. André, e você? Os Paulo? cursos também tá para complementar o que a mãe falou, né? Que a gente fez de formação, né? Você fez faculdade de administração, administra imobiliária lá hoje. Fez também, me confirma, as tuas pós foi de finanças, acho que marketing. É, finanças, não, foi em administração imobiliária e finanças. Em finanças. E eu me formei em engenharia civil, também sou corretor de imóveis, também sou corretor de seguros. Acaba que eu utilizo todas essas formações para as atividades que eu desempenho no dia a dia, seja na parte de corretor de imóveis ou de corretor de seguros. Eu não falei para vocês uma coisa só. Eu me formei, eu ia ser químico industrial o resto da vida, porque eu tocava a porta no Rio Branco e Rio Branco do Sul. E a minha mãe era farmacêutica da fábrica. Então, dali depois eu vim para cá, fui mexer com o carro, fiz a advocacia e dali decolou. Muito bom. A minha palavra é ética. É a mesma que eu falei no podcast. Eu acho que ética, honestidade, trabalho. acima de tudo, trabalho acima de tudo, e eu posso dizer união. E honestidade, esse é tudo. União e honestidade. A gente tem uma lembrança para vocês, só um agradecimento para entregar para vocês, que eu vou pegar aqui. Mãe. Obrigada. Tá? Obrigada. Que a gente continue sendo sempre... Hoje já vai ter janta. Que a gente continue sempre sendo unidos. Com certeza. Que é isso que interessa. Ai, obrigada. Vou dar um abraço. Bem, com essa receptividade que nós tivemos aqui hoje e com todas as perguntas que foram resolvidas de forma comum e para a família, eu tenho que dizer que nós encerramos esse podcast com uma felicidade muito grande entre eu, Augusta, Sônia e o André, porque nós fizemos isso para exatamente essas 4 pessoas que estão aqui e que elas usufruam disto para o resto de suas vidas. Obrigada, pai. Assim, encerramos o nosso primeiro episódio do nosso podcast, parte do projeto Legado da SZL Imóveis 50 anos.